Nós estamos falando sobre pessoas poderosas. Quem não deseja ser uma pessoa poderosa? Agora, há pouco à tarde, estava passando o filme do Super-Homem. E quem não quer ser um super-homem? Quem não quer ser uma super-mulher? Quem não quer ser uma pessoa que tenha poder para vencer, para conquistar, para realizar os seus sonhos? E, na realidade, nós precisamos de pessoas poderosas. Mas quem são essas pessoas poderosas? Quem são as pessoas poderosas que a sociedade necessita, que a sociedade está precisando para os dias de hoje? Esta é a nossa quarta mensagem sobre esse assunto. E durante as 3 primeiras, nós demos uma noção deste processo do empoderamento de uma pessoa. Isto é, começa com a renovação da nossa mente, há uma transformação da nossa vida e nós começamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso se dá por quê? Porque nós reconhecemos o pecado como uma desobediência a Deus, como uma falta contra Deus. Nos arrependemos, confessamos, e esse pecado que dominava a nossa vida, ele é vencido, ele é perdoado, e nós voltamos para Deus e somos salvos. E a partir deste momento, nós começamos a caminhar com Cristo. Jesus andava aqui na terra, andava pelas aldeias e pessoas o seguiam. Nós estamos seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. E seguir a Cristo significa caminhar o caminho da santidade. Isto é, do desenvolvimento da sua salvação, do amadurecimento da sua salvação, de você ser fortalecido em Deus a cada dia. Este é o processo de transformação que não acontece de uma hora para outra, não acontece tudo de uma vez, mas dia após dia nós vamos aprendendo a palavra, vamos lendo a Bíblia, vamos ouvindo os ensinamentos do Senhor, estamos na igreja, aprendemos mais de Cristo, o Senhor nos fala, ouvimos a voz de Deus e pegamos esta voz, aquilo que o Senhor nos ensina, transformamos a nossa vida, mudamos as nossas condutas e vamos sendo transformados no nosso caráter. Isto é santificação. Somos santos porque Deus nos vê santo por Jesus Cristo. Mas na realidade somos pessoas que estão sendo tratadas por Deus para que sejamos amadurecidos e fortalecidos por Ele. E quanto mais caminhamos com Cristo, nós vamos conhecendo Cristo. Quanto mais nós temos intimidade com Deus, mais conhecemos Deus. E então nós começamos a viver num nível de fé excelente, que é reconhecer que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, que por mais que as coisas estejam ruins, por mais que os problemas aconteçam na face da terra, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está acima de todos os deuses, Ele está acima dos anjos, de todas as potestades, de todas as vontades. Reconhecemos a soberania, o governo de Deus e o nosso prazer. Veja, estamos sendo transformados e começamos a perceber, a entender que o nosso maior prazer é viver debaixo do governo de Deus, é fazer a vontade do nosso Pai. E hoje pela manhã, nós começamos a falar sobre pessoas poderosas, são as pessoas que persistem numa vida de oração. São as pessoas que oram, não oram apenas na igreja, não oram apenas casualmente, não oram apenas quando estão com um problema e precisa de uma solução. São pessoas que têm uma disciplina de oração na sua vida. São pessoas que não têm apenas um costume, mas têm já o hábito, o bom hábito de ter o seu padrão de vida com intimidade com Deus. Por quê? Porque essas pessoas poderosas, nos dias difíceis, elas reconhecem a sua fraqueza,
elas reconhecem a sua debilidade, mas ao mesmo tempo, por estarem ligadas a Deus, começam a perceber que Deus soberano os fortalece. Paulo diz: nas minhas fraquezas eu sou fortalecido em Cristo Jesus. Nós terminamos pela manhã lendo um texto bíblico de Provérbios capítulo 24, versículo 10, que diz assim: se você se mostrar fraco no dia da angústia, significa que a tua força é pequena. Por exemplo, quando nós estamos vivendo nesses dias de muitas angústias e muitos medos, pessoas estão em pânico. Tem outros não, tem outros que não estão nem esquentando, acham que isso daí é brincadeira, acham que isso não é nada demais. Mas nós que vivemos a realidade do dia a dia da situação, sabemos que é algo extremamente grave, é um dia muito angustiante mesmo. Agora veja, se nesse dia da angústia eu me mostrar fraco, significa que a força que há em mim é pequena. Então eu quero, e Deus deseja, que no dia da angústia, ainda que eu seja fraco, ainda que a minha natureza pecaminosa viva lutando contra mim, tente me levar contra os propósitos de Deus, ainda que tudo isto aconteça, eu tenho aquele que me fortalece. O apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então veja, eu sou fraco, aprendo a viver contente em todas as situações, não porque eu tenho a força, eu tenho Cristo na minha vida. Cristo me deu do seu Espírito, o Espírito Santo, que é esse dínamo, essa fonte de energia, de poder que há dentro de mim. Então, no dia da angústia, eu não tenho que me mostrar fraco. No dia da angústia, não é simplesmente ter uma aparência de forte. No dia da angústia, eu tenho que me mostrar, me posicionar como uma pessoa fortalecida em Deus, para que as pessoas, as circunstâncias adversas, os espíritos malignos percebam que em mim há o poder de Deus. Quando nós pensamos em pessoas poderosas e pessoas que oram, nós temos vários e vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram ricamente abençoadas, pessoas que foram pessoas de sucesso e conquistas, simplesmente porque foram pessoas que oravam e no momento das suas angústias, eles não se sentiam fracos, ao contrário, se sentiam fortalecidos, porque reconheciam que a força que havia dentro deles era a força de Deus. A Bíblia fala de homens e mulheres que foram exemplos de pessoas protegidas e sustentadas pelo poder de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos. Nós vivemos caos, nós pessoalmente vivemos problemas porque não atentamos para as Escrituras. A palavra de Deus diz: errais, porque vocês não conhecem as Escrituras. Nossos governantes erram porque não conhecem as Escrituras. Porque a Bíblia é a fonte de toda a sabedoria, compreensão e entendimento para um governo, para uma vida familiar, para uma vida profissional, para uma vida pessoal bem sucedida e de acordo com a vontade de Deus. Então, a Bíblia fala de homens e mulheres que foram protegidos por este poder, ainda que fossem fracos, mas se tornaram poderosos. Que esses homens e mulheres foram exemplos de como viver numa sociedade que nada queriam com Deus. Às vezes nós olhamos para as pessoas, os heróis da fé, e nós achamos que eles viviam em tempos bons, em tempos agradáveis, que nada lhes acontecia. Não, os grandes heróis da fé que a Bíblia relata foram pessoas que passaram por momentos difíceis. E a Bíblia fala
que esses homens, essas mulheres, essas pessoas viveram numa sociedade ruim, numa sociedade perversa. Você imagina os cristãos vivendo nos tempos de Roma. Você imagina as pessoas que adoravam a Deus vivendo nos tempos da Babilônia, nos tempos do Egito, nos tempos em que os faraós comandavam com todos os seus deuses, exercia poder sobre as nações. Homens e mulheres aprenderam a viver de uma maneira agradável a Deus, ainda que a sociedade fosse contrária aos princípios de Deus. A Bíblia fala sobre homens e mulheres que estavam comprometidos com a palavra. Pessoas poderosas têm que ser pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Pessoas poderosas não são aquelas que apenas conhecem a Bíblia, que sabem versículos decorados, recitar salmos, fazer belas orações com palavras lindas. Não! A Bíblia fala de homens e mulheres que se comprometiam com o que Deus dizia para eles. E veja, naquela época não tinha um livro para se ler. Deus falava e eles se comprometiam com a palavra de Deus. Foi assim com Abraão, quando Deus chegou e disse: Abraão, saia da tua terra, deixa a sua parentela, vá para o lugar que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Ouviu a voz de Deus e se comprometeu com a voz que ouviu. Deixou a sua parentela, deixou a sua terra e foi em direção a Canaã, e ali começava a ser formado o povo hebreu, o povo de Israel. Hoje tem muitas pessoas que dizem: ah, Deus, eu quero ouvir a sua voz. Existe uma diferença entre ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. E eu digo para você que há menos rigor para os que erram sem ouvir a voz de Deus do que para aqueles que erram e que ouvem a voz de Deus. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para estes que ouvem a palavra, que ouvem os ensinamentos e rejeitam. Então, tem pessoas que levantam as suas mãos, sobem montanhas, oram. Ótimo, quero ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir, Deus está falando para mim, Deus está falando para você agora. Mas uma coisa é certa: o que nós vamos fazer com o que ouvimos? É nos comprometer com a palavra. Não apenas ter conhecimento bíblico, mas me comprometer com a palavra de tal forma que nós vamos viver uma intimidade com Deus, uma vida de oração. Na nossa reunião de sexta-feira passada, foi uma reunião de oração muito gostosa, porque nós não tivemos aquele período de oração longo. Nós fomos lendo a Bíblia, comentando a Bíblia e orando o que os versículos falavam, sem ser aquela oração clássica. Isto é uma vida de oração. É você pegar a Bíblia, ler, e você vai começar a verificar as maravilhas de Deus, o que Deus quer de você, e você começa a pedir a Deus que seja transformado, a pedir a força para tomar atitudes na sua vida. Então, o desejo de Deus é que nós sejamos esse tipo de gente. E Daniel é um exemplo maravilhoso de alguém que foi sustentado e protegido pelo poder de Deus. Daniel, um exemplo que nós podemos, e vamos ter hoje, domingo próximo, falar um pouquinho sobre ele, de como Deus usou Daniel por causa de uma determinação na sua vida, uma escolha. Lembra hoje pela manhã, as suas escolhas. Deus é soberano, mas você toma as decisões na sua vida. E Daniel resolveu, quando a Babilônia invadiu Jerusalém e levou cativo, o salmo que nós lemos no início era o regresso da Babilônia para Jerusalém, já libertos. Quando Daniel foi para a Babilônia
e lhe foram oferecidas as iguarias do rei, Daniel tomou uma decisão firme, resolveu firmemente não se contaminar com a vida da Babilônia. Essa decisão começou a fazer diferença na vida de Daniel. Essa decisão foi o marco, vamos dizer assim, o marco zero de uma jornada de vitórias, uma jornada de sucessos em Deus, sucessos para cumprir os propósitos de Deus, sucesso para a revelação do que Deus quer para o seu povo. E durante toda a sua trajetória, Daniel nunca deixou de ser sustentado por Deus. Pessoas que vivem uma vida de intimidade, de oração com Deus, pessoas que reconhecem o governo de Deus sobre sua vida, são pessoas que podem ter a plena convicção que serão sustentados, que serão protegidos pelo poder de Deus. Daniel também nos fornece um exemplo maravilhoso como é viver em uma sociedade que não quer nada com Deus. Lembra que nós falamos há pouco? Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não querem Deus. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas querem realizar os seus próprios planos, os seus próprios projetos, satisfazer os seus desejos, as suas ambições, terem as suas conquistas. Pessoas que até mesmo se dizem cristãs e moldam Deus ao seu jeito. Isto é, torna Deus como se fosse uma figura mundana para que continue vivendo nas coisas mundanas. Daniel vivia numa sociedade idólatra, vivia numa sociedade onde ele era considerado escravo, onde o seu povo era escravo, dominado pela Babilônia, mas permanecia sendo temente a Deus. Vivia numa sociedade que as pessoas não queriam nada com a palavra de Deus, mas Daniel estava intimamente, tremendamente comprometido com a palavra de Deus. Então, Daniel é o exemplo de uma pessoa poderosa. E essa nossa quarta mensagem sobre pessoas poderosas nessa série, nós estaremos descobrindo como Deus trabalha de maneira poderosa em pessoas comuns. Em pessoas comuns. Através de pessoas comuns. Se revela a pessoas comuns. E pessoas comuns, nas mãos de Deus, podem ser poderosas. Nós temos que quebrar um paradigma. Os cristãos dos dias de hoje, por incrível que pareça, você sabe muito bem que muitos cristãos falam mal dos católicos que adoram os seus santos, que adoram e reverenciam o Papa. Mas quantos cristãos hoje estão adorando homens que lideram a sua vida? Quantos cristãos hoje não buscam a Deus porque pensam em alguém que está buscando Deus? A geração que saiu de Israel, que saiu do Egito, que foi liberta através de Moisés, era uma geração abençoada, desfrutava dos milagres de Deus, da providência de Deus, da provisão de Deus por causa de Moisés. Moisés orava, Deus respondia. Mas a multidão não orava. Tanto que quando Moisés demorou a descer do monte, a primeira coisa que eles fizeram foi um bezerro de ouro. Eles não queriam nada com Deus, mas Deus honrava o seu compromisso com Moisés. Hoje tem pessoas que acham que apenas líderes, pastores, apóstolos, porque hoje existem tantos títulos para as pessoas, são eles os únicos poderosos.
São eles as únicas pessoas que Deus deseja usar de maneira poderosa. São eles as únicas pessoas que Deus estará fazendo da sua vida uma pessoa poderosa. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos liderando, pastoreamos uma igreja, mas amanhã, no seu trabalho, você vai encontrar-se com pessoas em situações difíceis, que eu não vou estar com você. E Deus vai te usar como uma pessoa poderosa. Você será poderoso. Não é o pastor que é poderoso. Eu vou correr para assistir tal culto porque aquele pastor é poderoso. Você pode ter uma afinidade, Deus deu dons às pessoas, Deus deu dons de mestres, de pastores, de apóstolos, pessoas para evangelizar, Deus deu habilidades, mas olha só, nós estamos falando do poder de Deus, que é o mesmo que atua em todas as pessoas. Eu quero ouvir fulano porque ele fala de maneira poderosa. Nos dias de hoje, Deus fala com você. E Deus quer fazer você, se você é um bancário, um médico, um enfermeiro, um motorista de ônibus, um comerciante, um comerciário, não importa, uma dona de casa, um estudante, Deus quer fazer de você uma pessoa poderosa. Imagina, nós fazemos parte do exército de Deus. Não adianta ter um comandante poderoso e que vá à frente lutando. O exército tem que ser poderoso. As pessoas têm que ser poderosas. As pessoas têm que estar atentas àquilo que Deus está falando. Então, eu sou pastor da igreja e o meu desejo é que todos os nossos membros, as ovelhas que Deus nos confiou, sejam pessoas poderosas, comuns, como eu sou uma pessoa comum, mas sejamos cheios do poder de Deus. As áreas que estaremos atuando poderão ser diferentes. Nem sempre nós atuamos nas mesmas áreas, nem sempre. Fazemos coisas diferentes, mas todos nós fazemos parte do exército de Deus. Então coloque isso na sua mente, comece a crer e buscar essa intimidade com Deus, ser alguém de oração que viva aquelas 4 palavras que nós falamos: a renovação da mente, a transformação da vida. Entenda o que é pecado, o que é salvação, o que é santificação, o que é governo de Deus, e comece a viver como um poderoso na face da terra. Tem uma canção que diz: nós andamos sobre a terra como vencedores, não andamos como derrotados, não andamos como que o provérbio diz, como aquela pessoa fraca que se sente fraca e diz que é fraca e não faz nada para que seja forte. Eu sou fraco, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero me deter na vida de Daniel, porque é um homem poderoso em sua época. Daniel saiu do comum. Daniel não vem de uma família extraordinária. Daniel não tem uma genealogia extraordinária, não vem. Era uma pessoa diferenciada pelas suas habilidades. Isso não fala de genealogia, não fala de uma pessoa superdotada, não. Era uma pessoa comum, ele, juntamente com seus 3 amigos que permaneceram fiéis ao Senhor. Quando que as pessoas falavam de Daniel? Nós não vemos na palavra de Deus falando de Daniel antes de ele resolver não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Daniel estava no meio, porque Nabucodonosor invade Jerusalém, leva cativos, e as pessoas, vamos dizer assim, mais cultas, mais instruídas, ele leva para um tipo de serviço. As pessoas iam sendo levadas de acordo com as suas habilidades. E Daniel e seus amigos foram levados junto com outros jovens para fazerem os serviços dentro do palácio real. Mas ele vivia no anonimato, ele foi no meio daquelas pessoas que estavam sendo levadas escravas,
mas por uma decisão de viver segundo a vontade de Deus, por uma decisão de reconhecer que Deus estaria sendo soberano sobre a sua vida, ainda que fosse dentro da Babilônia, de tudo contrário à vontade de Deus. Daniel influenciou reinos, Daniel ouviu a voz de Deus, Daniel governou, Daniel deixou palavras para aqueles dias, e Deus usa Daniel para deixar palavras para os dias de hoje. Quando Daniel começa o seu ministério profético e deixa-nos palavras, os últimos capítulos, a segunda metade do livro de Daniel, começa a falar sobre as revelações de Deus para os dias de hoje. Um homem que, mesmo sendo escravo na Babilônia, foi exemplo de alguém que tinha intimidade com Deus pela vida da oração. Você pode dizer: pastor, eu acordo cedo, pego meu ônibus, pego meu trem, e 3 conduções, vou trabalhar, trabalho o dia inteiro e levo minha marmita, faço meu lanche, chego em casa cansado e tenho que ainda fazer janta, arrumar casa, lavar roupa, dormir pouco, no dia seguinte começa tudo de novo. Não tenho tempo. Eu quero te dizer que Deus te dá todo o tempo do mundo para ter intimidade com Ele. Não existe desculpas. Eu aprendi isso na minha vida. Essa última semana foi uma semana abençoada. Eu não vou dizer atrapalhada e tumultuada, mas uma semana muito abençoada. Chegando no hospital cedo, separando a manhã toda para ver os pacientes com as doenças comuns do hospital, separando um tempo para resolver todos os problemas e reuniões dessa pandemia, deixando uma parte do dia que leva muito tempo para ver todos os pacientes que estão lá com suspeitas e confirmados, e saindo de casa, saindo do hospital 6 horas, 6:30, às vezes chegando em casa e tendo que abrir o computador e chegar e vamos começar o nosso culto de oração. E você acha que isso veio do nada? Não. Durante todo o dia, tratando, fazendo, resolvendo, vida de intimidade com Deus. Por isso que eu estou dizendo, poderosos não são os que oram. Eu vou na reunião de oração e levanto minha voz e faço minha oração gloriosa. Porque tem orações que as pessoas dizem: olha como ele sabe orar. Os fariseus faziam isso, eles iam para as praças e eles chegavam nas praças, todos paramentados, falavam aquelas palavras lindas, lindas e lindas. Que orações maravilhosas! Deus nos fala no dia a dia. Você que é dona de casa, está limpando a sua casa, Deus está te falando, você está em comunhão com Deus. Ver perseverança na oração é estar ligado com Deus. Ainda que estejamos trabalhando, Deus está falando conosco, Deus está nos mostrando coisas, Deus está se revelando a nós, o Espírito Santo está nos guiando às verdades, nos levando a tomar decisões corretas. Isso significa vida de oração. Temos a nossa semana de oração, temos os nossos períodos de oração, mas pessoas poderosas são aquelas que perseveram no dia a dia, durante todo o dia, a vida de oração. Então, por isso que Daniel foi sustentado e protegido pelo poder de Deus. Daniel também nos fornece esse exemplo maravilhoso de que eu posso vencer. Eu posso vencer, ainda que a sociedade esteja perdida. Eu posso fazer com que as palavras do apóstolo Paulo aconteçam na minha vida. Não vos amoldeis ao presente século. Isto é, eu posso me manter reto, íntegro, não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom. E a sua bondade é manifestada em mim, tratando a minha vida, curando as minhas feridas,
polindo o rosto, a luz do Senhor brilha em mim. Quando nós cantamos "Brilha a tua luz em mim", é para mostrar as nossas imperfeições. E aí vemos as imperfeições e dizemos: nós queremos viver para ti. Daniel nos mostra como causar impacto nas pessoas e comunidades ao nosso redor por causa do reino de Deus. Quantas igrejas estão vivendo amarradas? Cristãos que estão vivendo amarrados. Cristãos que estão vivendo nas suas covas. Cristãos que não fazem nada mais do que, às vezes, ir à igreja, dar o dízimo. E eu lembro que na minha época de jovem, era ir à ceia. E hoje, tem cristãos que nem a ceia tem mais a preocupação de participar. Então, Daniel nos mostra que nós não apenas podemos, mas temos o dever de impactar as pessoas com a palavra de Deus, com o reino de Deus. Daniel era uma pessoa de oração em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Porque nós gostamos de orar quando temos problemas. Eu vejo nos nossos comunicados, e vocês devem continuar fazendo isso, nós recebemos muito pedido de oração. Inclusive, se você quiser fazer o seu pedido de oração, você pode fazer, nós vamos anotar e vamos orar por você. Mas existem pessoas que só oram quando tem uma necessidade. Quando as coisas estão boas, parece que esquecem Deus. Então Daniel era uma pessoa de oração em todas as circunstâncias, em todas as situações. Daniel procurava Deus para ter intimidade. Provérbios que lemos diz: se você falhar sob pressão, sua força é muito pequena. Na Bíblia Viva é essa a tradução. Hoje nós estamos vivendo dias de pressões. Nós vivemos dias de pressões econômicas. Primeiro, a pressão da doença, que ninguém quer ficar doente. Oramos para que Deus nos proteja. Pedimos que Deus venha curar, porque nós estamos vendo pessoas morrerem. Então vivemos sobre essa pressão. Vivemos sobre a pressão econômica, porque sabemos que terá será um problema econômico. Nós vivemos sobre pressões morais, porque a sociedade vive na imoralidade. Vivemos debaixo de uma pressão de corrupção. Eu estava conversando com um amigo esta semana e nós estávamos falando: todas as cidades do Brasil, os prefeitos podem gastar o que quiserem, os governadores, o presidente, vamos dizer, não tem, as pedaladas estão liberadas. Você acha que tudo será gasto em prol da saúde? Que todos se transformaram em pessoas tão honestas, com essas milhares e milhares e milhares de compras? Qual vai ser o legado de tudo isso aí quando tivermos que desmontar os hospitais que foram montados de urgência? São as pressões da vida. Aí a palavra de Deus: se você falhar sob pressão, a sua força é muito pequena. E como que, se você tem a força pequena, você vai ser uma pessoa poderosa? Como que você vai ser uma pessoa poderosa? Nesses dias de angústia, nesses dias de pressão, nesses dias de complicados, nós temos que mostrar a força que tem dentro de nós, que não é a força de um pastor, não é a força de uma pessoa que ora, de um líder, de um apóstolo, de um evangelista, que eu sou forte, que eu sou isto. Não, nós estávamos orando pelo presidente da Convenção Batista. Todos nós estamos sujeitos. Não existem mais poderosos que vão pegar doença ou não pegar doença.
O problema é o seguinte: debaixo dessas pressões, como que você está vivendo? Aí que mostra se somos fortes ou não, se cremos em Deus ou não. São dias de provas que Deus permite que nós passemos. Tem crentes apavorados. A Bíblia é porque não lê a Bíblia. Diz que nos últimos dias as coisas aconteceriam, coisas piores, o homem seria mau, o homem seria corrupto, o homem seria egoísta. A Bíblia está dizendo isso, é que as pessoas não querem ouvir. Isso é, Deus está falando e as pessoas não estão dando ouvido. Nesses dias de angústias, mostram aqueles que creem verdadeiramente em Deus. São dias de provas que Deus nos permite, não para que sejamos derrotados, mas para que eu e você sejamos aprovados e mais que vencedores. Daniel reconhecia a soberania de Deus e nos deixa como exemplo. Pessoas que confiam na soberania de Deus são aquelas que dependem e se estabelecem pela força de Deus e não pela sua. Eu me estabeleço, você se estabelece, não é por causa da nossa força, não é por causa da nossa capacidade, da nossa inteligência. Nos estabelecemos pelo poder de Deus. E é isso que eu e você devemos fazer quando nós vivemos nesse mundo perverso. Daniel se destacou, Daniel foi um vencedor. Mas você também poderá ser. O que eu quero dizer para você, para encerrar esta parte: a sua força, a sua vitória, você será uma pessoa poderosa a partir do momento em que você resolver viver para Deus. Mas não é levantar a mão, ir à frente, batizar e ser membro da igreja, ir para a cantina, comer cachorro quente, rir com os irmãos. Não, é viver para Deus. Viver para Deus. Reconhecer que Deus é soberano na sua vida. Essas são pessoas poderosas. Você começará a depender da força de Deus. Nós estudamos, trabalhamos, mas o que eu dependo é da força de Deus. Eu tenho uma semana de trabalho para enfrentar a partir de amanhã. Claro, estudo, me atualizo, mas o que eu dependo é da força de Deus. As pressões da vida sobre você, pressões familiares, pressões de todos os tipos, Deus é que vai te sustentar. Não dependa da sua força. Não dependa da sua força. Dependa da força de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Isto é, escassez, doença, problemas, adversidades, contrariedades da vida. Aprendi a viver contente por causa de uma coisa. Não é porque ele era forte, não é porque ele era uma pessoa que nos dias de hoje seria um grande teólogo. Ele diz: é porque eu tudo posso naquele, em Cristo, que me fortalece. E você pode todas as coisas em Cristo que estará te fortalecendo. Amém? Quero orar por você. Você que está em sua casa, você que está nos assistindo, eu queria que você curvasse a sua cabeça. E eu convidaria você nessa noite a tomar uma decisão como Daniel tomou uma decisão. Resolveu de maneira firme não se contaminar. Não permitir viver a vida dos babilônios. E você nessa noite é convidado, você ouviu a voz de Deus e você é convidado a viver uma vida para Deus, da maneira que Deus deseja, da maneira que Deus quer, da maneira que Deus planejou. É reconhecer: Senhor, eu faço a minha parte, mas o governo está em Ti. Eu faço a minha parte, mas eu dependo de Ti. E eu tenho certeza que Deus estará trazendo vitória. Deus estará fortalecendo a sua vida a cada dia. E a glória do Senhor será manifesta em você. E o nome do Senhor será glorificado. Eu quero orar com você nesse momento, Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, Senhor, eu te peço por cada uma dessas pessoas
que tomam uma decisão na vida de resolverem não se contaminar com esse mundo, viver a vida que tu planejaste, buscar os teus princípios. Sabemos, Senhor, que os teus princípios não vêm todos de uma vez só, não. Mas, Senhor, que resolvam caminhar contigo todos os dias, e a tua presença será manifesta, revelada, os teus conhecimentos, os teus princípios, o teu caráter será revelado, e cada uma delas será transformada por ti. Senhor Jesus, não importa se estamos à distância, o importante, Senhor, é que tu estás com cada uma dessas pessoas, Senhor, que abrem os seus corações para ti. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque sabemos que tu ouves as nossas súplicas, tu ouves as nossas orações, que o teu nome é louvado, é engrandecido quando nós clamamos a ti. Reconhecemos que o governo é teu, Senhor, o governo está sobre os teus ombros, e nós queremos estar debaixo do teu governo, amparados por ti, guardados por ti, fortalecidos por ti, como Daniel e tantos outros homens e mulheres foram, para a glória do teu nome. É o que eu te peço. Amém, amém e amém.